Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Sempre um prazer ter você aqui. Esse é o quarto vídeo do dia, tá, pessoal? O vídeo das 7 horas da noite. Se você não assistiu os anteriores, você consegue acompanhar pela hashtag, tá? Então tem o hashtag 1, vídeo 1, e esse é o hashtag número 4. Esse é o quarto vídeo do dia. Assim você consegue acompanhar todos os 5 vídeos que a gente posta aqui diariamente para você, trazendo informações, uma análise jurídica, uma análise política e também trazendo a nossa opinião pessoal aqui para que a gente possa discutir um pouquinho sobre política. E nesse início de noite, muito obrigado por estar me recebendo mais uma vez aqui na sua casa. E a gente tem muita informação importante, tá, pessoal? A gente vai trazer para vocês uma matéria preocupante que é sobre a possibilidade de um importante deputado, o Gustavo Gaia, inclusive perdeu o mandato. Eu vou estar explicando para vocês o que pode estar acontecendo. Tem denúncias de aumento de criminalidade. Eu vou mostrar para vocês que isso tem base em questões sérias da política brasileira, inclusive decisões ligadas ao STF. Eu vou estar trazendo aqui isso para você. Enfim, é uma série de informações importantes. Nós vamos falar de Lula ou de Bolsonaro e que você vai estar acompanhando conosco aqui nesse vídeo. Então seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco. Só lembrando, se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, é importante. A gente já está quase com 1.300.000 seguidores. Me ajuda aí a gente bater essa meta, missão dada, missão cumprida. E antes de mais nada, te agradecer, tá? O sucesso de vendas do e-book 20 regras para a vida. O feedback do pessoal tá muito bom mesmo. O pessoal tá gostando muito do conteúdo do vídeo. Mas bora para a matéria, que eu sei que você está aqui por isso. Esse é o deputado federal Gustavo Gaia, do PL de Goiás, tá? Vamos entender o que está acontecendo. Durante a campanha para presidente do Senado, o Gustavo Gaia começou um movimento, começou uma ação conjunta para que Rogério Marinho se fortalecesse contra o Rodrigo Pacheco. Então, o Gustavo Gaia foi um dos que encabeçou esse trabalho. A grande questão aqui é que já se sabia que aliados da base do governo, do PT e muitos outros que são mais ao centro, mais do centrão, eles votariam em Rodrigo Pacheco. Entretanto, um senador de Goiás, que é o Vanderlan Cardoso, ele se elegeu na base bolsonarista. Tanto é que a esposa dele é do PL, é diretora do PL estadual de Goiás, e ele votou contrário ao Rogério Marinho, ele votou pelo Pacheco. Nessa situação, o próprio Gustavo Gaia fez uma postagem em suas redes sociais e até com um tom certo agressivo, uma agressividade, que não é o costume dele, e ele mesmo reconheceu e pediu desculpas depois. Mas o que o Gustavo Gaia fez foi demonstrar a listagem, quem votou a favor e quem votou contra o Rodrigo Pacheco ou o Rogério Marinho, o que deveria ser mais justo possível. Eu sou contra o voto de um deputado ou de um senador de maneira secreta. Mas isso causou um grande problema em relação ao Gustavo Gaia e o Vanderlan, porque o pessoal que apoia o Gustavo Gaia foi lá cobrar o Vanderlan. E depois disso, o Vanderlan Cardoso, que é da direita também, impetrou com ação no STF contra o Gustavo Gaia, pedindo que o Gustavo Gaia seja suspenso o seu mandato ou até expulso. E, se eu não me engano, pede até a prisão do Gustavo Gaia e que todas as redes sociais do Gustavo Gaia sejam bloqueadas. Ele alega que Gustavo Gaia participa de atos antidemocráticos e que é contra a democracia. Então, o Gustavo Gaia fez essa postagem que eu estou colocando aqui para vocês, e o título da postagem é: eu posso perder o meu mandato e ter minhas redes sociais derrubadas a qualquer momento por ter tornado público o voto do senador que traiu o povo de Goiás. Foi a postagem do Gustavo Gaia, tá? Em relação ao Vanderlan Cardoso. Eu já trouxe para vocês aqui a necessidade de mudança de postura da direita. Eu acho que alguns assuntos, alguns questionamentos devem ser conversados, dialogados, e não com emoções à flor da pele, como a própria direita age. Então, porque aqui a gente está falando não de uma disputa entre direita e esquerda, não de um deputado de direita contra um senador esquerdista. Não. Não só o Vanderlan Cardoso, como vários outros que me pegaram de surpresa, como Plínio Valério,
o próprio Efraim Filho, que são da base bolsonarista, são da base mais de direita, e votaram em Pacheco. Então eu falei que isso aconteceria. E a gente vê esse racha, essa briga não é bom para a direita, não é bom, inclusive, para o povo brasileiro. Tá errado o ato do Gustavo Gaia ter usado palavras de baixo calão, assim como também não vejo prudente a postura do senador Vanderlan em impetrar uma ação tão grave quanto essa no STF contra o Gustavo Gaia, pedindo o silêncio das redes sociais. Tá? Então, esse é o caso que está acontecendo entre o Gustavo Gaia e o Vanderlan Cardoso, ambos de Goiás. Vamos lá, pessoal, segunda pauta, agora nós vamos falar sobre Bolsonaro, tá? Essa matéria aqui é do Direito News, tá? Eu trago crédito para vocês. Eu já havia alertado para vocês sobre o caso do Bolsonaro, dos processos que se encontravam no STF, foram remetidos para a primeira instância, para a Justiça Federal. E eu já havia alertado a vocês que isso era uma coisa boa, afinal, retirava do STF, ganhava mais prazo para recurso e conseguia dialogar de forma mais fácil nas instâncias de defesa que existem para o processo. Ou seja, nem sempre o foro privilegiado é bom para um político. Ele é bom quando ele faz parte de conchaves, quando ele tem alinhamento com os próprios jogadores, STF, entre outros. Agora, quando ele não tem, e inclusive é até um inimigo quase que declarado dessas instituições, do STF, dos órgãos que vão julgá-lo, foi bom para o Bolsonaro. Então, Direito News traz essa confirmação, tá? A matéria saiu hoje e diz: para advogados próximos a Bolsonaro, retirada dos processos contra o ex-presidente no STF é positiva. E é isso que eu falei para vocês, é mais recurso, é mais possibilidade, e a chance, se esses processos estiverem dentro do processo da justiça comum, a chance do Bolsonaro se tornar inelegível até lá é bem menor. Vamos lá, pessoal, isso aqui é importante que eu traga para vocês. Vamos falar de um assunto aqui de extrema gravidade. Carnaval, tá? Mas eu não tô afim de falar de carnaval, minha preocupação não é essa, tá? Isso não me interessa, eu nem gosto de carnaval, para falar a verdade para vocês, tá? Eu gosto de trabalho e trabalho duro. Essas imagens aqui são do carnaval no Rio, Arrastão. Sim, Arrastão. Então são cenas muito mais comuns. Hoje, mais cedo, se não me engano, o vídeo das 9 horas, eu trouxe o quanto a violência vem numa escalada grande. Pasmem, de outubro para cá. Alguma coincidência? Acredito que não. Você sabe muito bem o que aconteceu de outubro para cá. E uma escalada grande da violência, os moradores do centro de São Paulo falando que já não estão aguentando mais de tantos furtos, roubos. Uma matéria publicada na G1 mostrou que o índice de homicídios subiu 22% e de roubos à mão armada 12% desse período para cá. E eu disse para vocês que isso se dá em virtude do exemplo, o exemplo dos nossos governantes. Eles sentem a partir de então que de outubro para cá eles têm impunidade, ou seja, serão impunes e agem de qualquer forma. Um exemplo disso. Essa cena está mais corriqueira do que nunca. Eu vou até ampliar para vocês verem. Só que essa eu gostei de trazer para vocês. Pessoas fazendo o enfrentamento dos policiais. Bandidos fazendo o enfrentamento dos policiais na certeza da impunidade. Essa cena eu quis trazer porque a população reagiu, a população foi lá e pegou o cara que, para mim, quem agride um policial durante uma abordagem é bandido. Se você vê, tá até com a roupa rasgada o homem lá. Então, para quem agride o policial, não sei o motivo da questão policial aqui, mas o simples fato de ter agredido um policial, para mim, coloca ele na condição do infrator da lei. Então, aqui teve um final, digamos assim, feliz, porque o povo foi lá e ajudou a colocar esse cidadão dentro do corró lá, né, como se diz, na época que eu advogava, o pessoal falava, mandou pro corró. Então, foi bom porque a população agiu, mas a verdade que a gente tem hoje, o que a gente conhece hoje, infelizmente, é que a maioria dos casos acabam em impunidade, as pessoas estão enfrentando os policiais como se os policiais não tivessem mais valor. É uma ideologia que é implantada tanto pela política brasileira quanto pelo judiciário também.
Falas do Lula eu não vou nem entrar aqui. Eu acho que muitas de vocês conhecem mais o Lula do que eu, as narrativas do Lula, tá? Então falas do Lula, questão do celular, tudo isso eu não vou nem entrar. Eu vou entrar na pauta que é a minha área de trabalho, que é o judiciário. Olha só como esse efeito garantista atrapalha o nosso Brasil. Essa matéria aqui é de sexta-feira. Crime hediondo não justifica a adoção de regime fechado. Você sabe o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que não importa o tamanho do crime que você cometeu. Sabe? Você sabe o que é um crime hediondo? É um crime que enoja a população. É um crime onde você vê, por exemplo, o caso dos Nardoni. Você vê um caso onde a pessoa usa de um motivo tão asqueroso. É um criminoso tão baixo que deveria estar longe da sociedade. Realmente é uma pena que o nosso Brasil tenha leis tão brandas. E o ministro Fachin deu uma decisão de que esse tipo de gente que comete esse tipo de crime não precisa começar com regime fechado, não justifica. E essa decisão do STF é mais uma decisão garantista. E o que é a decisão garantista? Nós temos dois lados da moeda. Os garantistas, que dizem que a lei é muito grave, a lei é muito gravosa, e que o criminoso, o bandido, não passa de uma vítima da sociedade. Então nós temos que ressociá-lo. Isso aqui é um posicionamento quase que predominante no nosso STF, infelizmente. E tem o outro lado, que é o lado legalista ou punitivista. É o lado que eu, como jurista, me filio. Ou seja, a lei tem que ser aplicada, as duras penas da lei têm que incidir sobre o cidadão que não age como um cidadão, age como um animal, que não sabe reconhecer os intuitos da sociedade. Então, crimes violentos e hediondos, não há que se falar em qualquer benesse para esse povo. E esses são os exemplos que a gente vê, esses são os exemplos que existem, e é esse o motivo que a gente vê a escalada da violência cada vez mais eclodindo no nosso Brasil. Agora eu vou trazer uma outra matéria para vocês que vale a pena a gente fazer uma análise mais séria dela. Tá? Presta atenção. Isso aqui foi durante as falas de Lula lá nos Estados Unidos. Tá? Ela é uma matéria de sexta-feira, mas ela vai servir de base para o que eu vou trazer para você agora. Tá? O título dessa matéria é Bolsonaro não tem chance de voltar à presidência, diz Lula. O que eu quero que você analise esse processo, essa matéria aqui comigo? O que eu quero que você veja? Lula, durante entrevista à CNN lá nos Estados Unidos, ele fez questão de fazer uma das coisas que ele mais faz ultimamente, que é falar de Bolsonaro. Né? Parece que Bolsonaro não vai ser esquecido até 2026, graças ao próprio Lula. Só que tem um ponto dessa matéria que a gente tem que levar em consideração. Então, o presidente Lula esteve lá nos Estados Unidos, conversou com o presidente Biden, mas, segundo o petista, o ex-presidente foi impulsionado, chegou à presidência por uma indústria de fake news, né? Ou seja, várias mentiras trouxeram Bolsonaro ao poder. Entretanto, um ponto aqui da matéria deve ser elucidado conosco. Quer ver? Preste atenção nesse ponto em específico da matéria. Vou te dizer uma coisa. Bolsonaro não tem nenhuma chance de voltar à presidência da República, declarou o presidente à emissora norte-americana. E esse é o ponto principal. Agora, vai depender da nossa capacidade de construir a narrativa correta do que ele representou para o Brasil. Narrativa correta. Pois é, a gente sabe que existem algumas formas de agir que são construídas na base da narrativa. E a mídia é um dos grandes responsáveis por construir essas narrativas. Tá? E aqui parece que eles já não se importam mais em falar em cadeia mundial a forma que eles agem, que constroem simplesmente narrativas. O Flávio Bolsonaro, que é senador da República, deu a resposta à fala de Lula, rebateu e disse que Bolsonaro vai voltar sim em 2026 e vai estar aqui concorrendo e que tem grandes chances de trazer a derrota de Lula. Uma matéria que eu trouxe para vocês aqui, que precisa da gente fazer uma análise dela, é sobre como se constroem as narrativas. Olha só o que a revista Isto É trouxe, aqui até fazendo um adendo à fala de Bolsonaro.
está circulando em todas as mídias, o UOL, as mídias militantes, o seguinte, que Bolsonaro é um assassino porque ele deixou as emas morrerem de gordura, tá? E o Bolsonaro falou, estou sendo acusado de assassinar emas por obesidade. O ex-presidente Jair Bolsonaro participou de um evento evangélico em uma igreja localizada em Boca Raton, tá? Para quem não sabe, é a Church of All Nations, tá? Na Flórida, e comentou a morte de 2 emas da presidência. Ou seja, os animais, segundo informações de alguns veterinários do local, eles se alimentaram com comida inapropriada, ficaram obesos e faleceram. E isso é culpa do Bolsonaro. É assim que a narrativa é construída. Ele é um genocida matador de emas, tá vendo? Porque 2 emas chegaram a falecer. Assim, chega a ser tão ridículo, mas o problema é que tem gente que compra esse tipo de narrativa. Eu mesmo conheci muitas pessoas que teceram graves ofensas a mim quando eu coloquei argumentos básicos, como assim? Quer dizer que então o Bolsonaro é o responsável para cuidar até de cada ema e alimentação da ema. A gente elegeu um presidente ou um tratador de emas. Entendeu? Então, assim, são narrativas tão torpes, tão baixas, que a imprensa utiliza, que realmente a gente vê que eles têm um pavor enorme da direita. E eu vou explicar um pouco mais para vocês por isso, indo para um país vizinho. Vamos ali do lado, vamos chegar aqui na Argentina. Vocês viram que Lula anunciou aí a construção de um gasoduto com o nosso dinheiro lá na Argentina. Vocês viram isso? E eu vou interligar os pontos aqui para que você entenda um pouquinho mais isso. Então, o gasoduto não beneficia o Brasil, o gasoduto é poluente, vai de encontro a tudo aquela narrativa de que é o presidente que vai cuidar do meio ambiente, vai investir em um gasoduto altamente poluente, de um país que não tem condições de retribuir, de contribuir ou de ressarcir o dinheiro que vai ser investido lá. É um país que está quebrado. Hoje as reservas não chegam a 7 bilhões, o que é muito pouco para um país que outrora foi tão rico. Então a Argentina está quebrada assim. Mas o detalhe de tanto dinheiro, a gente está falando de alguns bilhões de reais brasileiros que vão para a Argentina. Qual o motivo disso? Será que é para ajudar os irmãos argentinos? Não, é para manter Fernandes no poder. Esse ano é ano eleitoral. E sabe o porquê que o nosso dinheiro vai para lá? Essa matéria do Conexão Política te explica, tá? Javier Milei, tá? Não sei se você já ouviu de Javier Milei, tá? O Javier Milei é chamado de Bolsonaro argentino. E ele está liderando a disputa presidencial na Argentina com 5 pontos percentuais de diferença. Tem grande chance de chegar criando um estrago na esquerda argentina. E eles estão desesperados. Enfraquecer a Argentina nesse momento não vai ser bom para eles, para o plano esquerdista deles. Então, o nosso dinheiro vai ser utilizado para bancar a campanha política argentina para que Alberto Fernandes se mantenha no poder, e o medo deles é que o Javier Milei, candidato de direita, volte ao poder. O resultado deste levantamento põe o libertário como político de maior fluxo de apoio individual. Cravamos 5 pontos a mais que a Cristina Kirchner, ex-presidente do país. Lembrando que a Cristina Kirchner, ex-presidente e vice-presidente do país, responde por corrupção. E segundo Lula, é uma tentativa, é uma perseguição política contra ela. Ou seja, a gente sabe muito bem o modus operandi, como isso se dá. E aqui nós vamos falar em coerência da esquerda e incoerência da esquerda. Por quê? Porque tem pessoas que têm a ideologia de esquerda, mas trabalham com coerência, acreditam em ideais e não num projeto de poder. Por quê? Porque em alguns momentos você vai ver eu elogiar algumas pessoas da esquerda ou algumas ações das pessoas de esquerda. Como, por exemplo, essa ação do Gabriel Boric. Tá? O que acontece aqui? O Boric é o presidente do Chile e ele é de esquerda. Só que a grande questão aqui é Boric, presidente esquerdista do Chile, manda um recado para a esquerda brasileira.
mandou a esquerda brasileira tomar vergonha na cara, mandou a esquerda brasileira ter coerência e entender que, mesmo sendo esquerda, eles têm que aprender que não é porque é companheiro e aliado que não são ditadores a Venezuela, Nicarágua e Cuba. E que a esquerda brasileira, ao passar a mão na cabeça de países como esses, que violam os direitos humanos, que prendem as pessoas simplesmente por questionarem com o governo, isso não é esquerda. Isso é um projeto de ditadura, é um projeto ditatorial. Então, vocês têm que entender que existem erros de ambos os lados, tá? Na direita, existem os erros da direita extremos. Na esquerda, também existem aqueles ideologistas que vão destruir um país para se manter no poder. Mas a grande questão é, na direita, há coerência quando a direita quer o bem do Brasil. E na esquerda, embora seja uma ideologia, tem a coerência deles quando você tem alguém que fala com coerência, que diz que realmente tem que ser dito e não passa a mão na cabeça. Inclusive, o Boric sofreu ameaças do presidente venezuelano, Nicolás Maduro. Então, ele fez ameaças a Boric por falar a verdade. Então, assim, eu aqui nesse ponto aqui, eu estou dizendo para vocês que eu acho coerente o que Boric falou. Mesmo sendo de esquerda, mesmo você sendo daquela ideologia, você não tem que passar a mão na cabeça de quem viola os direitos humanos. Tá? Então, assim, nós temos ditaduras de direita espalhadas pelo mundo, assim como de esquerda. Então, você defender uma ideologia, pelo menos você tem que ter o mínimo de coerência, coisa que o Brasil não tem. E foi isso que Boric deixou escancarado aqui nessa fala dele, que a direita brasileira não tem coerência, ela tem sim um plano e um projeto de poder. Ficou até o final do vídeo? Coloca no comentário aqui se você gostou ou não do conteúdo. Foi um conteúdo vasto, o vídeo ficou até um pouco longo, né? 21 minutos, mas olha só a quantidade de informação. Foi uma verdadeira aula que a gente trouxe sobre tudo isso que acontece. Isso aqui é o que você vê na faculdade, tá? O sistema garantista, o sistema punitivista, as regras do direito, a geopolítica como um todo, a ideologia. E isso aqui é o que a gente faz para que você entenda realmente de política e possa debater e discutir, mas não como uma pessoa que é manipulada pelos outros, mas que realmente entenda os argumentos para poder discutir. Se gostou, coloca no comentário, não, eu gostei do que você trouxe aqui. Se não gostou, fala onde a gente errou para a gente poder discutir democraticamente. Então, eu sou um legalista, mas eu sou um cara que luta pela democracia. Então, a democracia realmente é assim, com liberdade, e não nesse estado ditatorial que o nosso Brasil está enfiando. Por fim, mas não menos importante, é onde eu defendo o meu jabá aqui, né? Se você não conhece, conheça o nosso e-book 20 Regras para a Vida. Esse e-book vai mudar muito a sua forma de perceber as coisas, tá? Eu te confesso que em um dado momento da minha vida eu estava meio perdido. E aí eu comecei a utilizar exemplos bons, frases de pessoas que realmente deixaram uma marca na vida. Frases sobre serenidade, sobre honestidade, sobre persistência. E eu aprendi com isso. E eu resolvi colocar no livro como você pode também aprender com isso. O preço é simbólico, R$ 5,99. Você já entra no Hotmart, já baixa, já sai lendo o livro. E o feedback está muito legal, está sendo um sucesso de vendas. Se você puder aí adquirir, esse R$ 5,99 ajuda a gente a manutenção do canal aqui. E é sempre muito bom também trazer um conteúdo de qualidade para você, tá bom? Obrigado por tudo, espero que você goste. Me evoluiu financeiramente, me evoluiu como pessoa, melhorou a forma que eu estudo, melhorou a forma como eu trago aqui as informações, até minha oratória melhorou, olhando exemplos de pessoas que são evoluídas, de pessoas que realmente deixaram a sua marca no mundo, tá bom? Obrigado por tudo e volto daqui a pouquinho, às 9 horas da noite, aquele resumão para você entender tudo sobre política, sobre o que aconteceu durante um dia. Te vejo lá, tá bom? Abraço e até lá.